Olá, estamos dando início a mais uma live, quinta, 20 horas. Hoje vamos falar de inteligência. Como de costume, vamos aguardar que as pessoas possam entrar. A live de hoje também ficará disponível no YouTube, @ética e felicidade, porém, a partir de amanhã, e não imediatamente como de costume. Mas logo em seguida a live ela estará disponível no feed do meu Instagram, @ética e felicidade. Inteligência. O que você entende por inteligência? Primeiro, a inteligência é a capacidade da pessoa de resolver problemas. Quanto maior a inteligência de uma pessoa, maior a capacidade dela elaborar soluções para os seus problemas, para os seus desafios. Então, hoje nós vamos falar de inteligência, partindo deste conceito, a capacidade de resolver problemas, e vamos abordar também assim os níveis que uma inteligência pode funcionar. Isso é importante para que você amplie a sua compreensão da inteligência e veja o que te impede de pensar num âmbito mais amplo de inteligência. Vamos relacionar também a inteligência com o conceito de repertório cultural. Muitas vezes a pessoa acha que não tem inteligência e o problema é de memória. Então vamos relacionar também a inteligência com a memória. E finalmente, a inteligência com a emoção e até mesmo criticar este conceito de inteligência emocional, que vamos ver assim, o quanto que a emoção afeta a inteligência e o quanto que a inteligência é capaz de equacionar a emoção. Então agradeço a todos, né? Carol, boa noite, Thaís, Rafaela, né? São presenças aí constantes e pontuais. Lembrando que eu tenho ouvido das pessoas que as lives são ouvidas nos horários mais diversos. Então, a gente grava e muitas vezes a pessoa ouve no carro, ouve andando, ouve vendo, ouve apenas como se fosse um podcast. E esse aqui é o objetivo, né? Que vocês possam ter uma noção conceitual e aplicada. Não só aprender, mas também aplicar. E fiquem à vontade para fazerem as perguntas que vocês quiserem. Bom, uma pessoa pode ser muito inteligente e ser burra. Ela pode ser muito inteligente e não utilizar a inteligência que tem. E uma pessoa pode ter uma inteligência mediana e usá-la tão adequadamente que ela se torna uma pessoa muito inteligente. Então, a primeira ideia é a gente diferenciar a inteligência de uma pessoa e o uso que ela faz da inteligência. Muitas vezes a pessoa é tão inteligente que ela sofistica a justificativa para se auto-sabotar. Então não basta ser inteligente, é preciso usar essa inteligência a seu favor. Um dos objetivos de um trabalho psicoterapêutico é corrigir as falácias dedutivas de uma pessoa. Falácia é um raciocínio distorcido. É quando a pessoa raciocina errado, quando ela ou usa premissas falsas, um raciocínio correto do ponto de vista lógico, portanto inteligente, mas que vai chegar a conclusões completamente equivocadas, uma vez que a premissa é falsa, embora haja uma lógica no raciocínio. Então, trabalhar o psiquismo de uma pessoa é corrigir essas premissas. E às vezes ela usa um raciocínio equivocado. Não há uma dedução lógica entre as premissas e ela conclui de forma equivocada. Por exemplo, uma pessoa desfaz um relacionamento e passa a considerar, por exemplo, uma moça desfaz um relacionamento e passa a considerar que nenhum homem. Esse é um raciocínio que não tem lógica. Você tem uma experiência e generaliza essa experiência para o universo de todos os homens. Não tem cabimento, é uma indução falaciosa. Da mesma forma,
Se eu partir do princípio que nenhum homem presta e eu namoro um rapaz, logo esse rapaz não presta. O raciocínio é lógico do ponto de vista dedutivo, mas a premissa é furada. Então, corrigir essas premissas é fundamental. Então, não basta ter inteligência. Uma inteligência ela pode ser muito mal utilizada se a pessoa parte de uma premissa falsa. Por exemplo, quando uma pessoa parte da ideia de que o problema da vida dela é o outro, todo o raciocínio posterior vai estar equivocado, porque o outro nunca é o problema. O problema, se eu me incomodo, está sempre dentro de mim. O outro é tóxico. Agora está na moda falar que as pessoas são tóxicas, que o relacionamento é tóxico. Então eu estou num relacionamento com uma pessoa tóxica. Todo o meu raciocínio posterior vai ser equivocado, porque a premissa é falsa. Né? Eu deveria dizer, eu não sei me defender de uma pessoa cujo comportamento me afeta. Ou seja, não é que ela seja tóxica, porque a pessoa tóxica contamina. Contamina só a mim? Ela convive com outras pessoas e ninguém se queixa. Por que é só comigo? É porque eu não sei me defender. Então, na hora que eu trago o problema para mim, corrijo a premissa, eu posso utilizar a minha inteligência de uma forma correta. Então, não é questão de ser ou não ser inteligente. A questão é saber utilizar essa inteligência de uma forma correta. Quando a gente avalia a evolução da inteligência, os níveis de inteligência, a inteligência pode ser algo assim, uma pessoa pode ser rígida a ponto de não conseguir quebrar a sua lógica de raciocínio, ou ela pode ter uma flexibilidade que ela consegue quebrar essa rigidez e ter maior flexibilidade. Então, a Carol está perguntando, né, como identificar o nível de inteligência na resolução dos problemas? Justamente, primeiro é saber o quão rígida a pessoa é. Quando ela não consegue pensar de outra maneira, ou seja, por exemplo, trocar uma premissa de raciocínio, ela tem uma inteligência rígida. Quando eu consigo abstrair e ver aquele problema de diferentes ângulos, a chance de eu solucionar os problemas é muito maior. Vamos dizer que o primeiro nível de inteligência que nós temos, lá do bebezinho de 1 ano de idade, é uma inteligência externa, ou seja, quase que uma inteligência intuitiva do nosso corpo, por causa da capacidade de responder aos estímulos sensoriais. Então, um pernilongo está passando aqui na minha orelha e eu faço assim com a mão. Eu não parei para pensar, eu vou lá e afasto aquele incômodo. Né? Eu estou com uma coisa coçando, eu passo a mão ali para coçar, para aliviar a coceira. Ou seja, é uma inteligência de uma ação externa, geralmente ligada ao corpo, tanto sensorial quanto motor. O segundo nível de inteligência é quando eu consigo imaginar uma ação na minha cabeça. Então a ação já é interna. Então eu imagino que se eu falar tal coisa, eu vou conseguir o que eu quero. Então eu percebo que estou tendo um problema, e aí eu grito e imagino que ao gritar eu vou resolver o meu problema. Então já existe uma internalização do meu pensamento, mas em termos de uma ação. A inteligência ela ganha um salto muito grande quando eu consigo pensar em termos de operação interna, que é o nível operacional. Geralmente, a partir de 6, 7 anos, a criança já é capaz de ter esse raciocínio. Como que você checa a capacidade da pessoa de ter uma inteligência operatória? Ou seja, o que é uma operação?
é um conjunto de ações. Operação da Polícia Federal prendeu a pessoa, fez uma visita na casa da pessoa, apreendeu documentos, a polícia quebrou o sigilo fiscal da pessoa, fez uma condução para a delegacia, para um depoimento, quer dizer, é um conjunto de ações. Então, uma operação é quando a pessoa organiza um conjunto de ações, que vão ter que ter uma coerência, a pessoa vai ter que saber o impacto de uma e outra, se eu acrescentar uma ação, como que isso repercute no final, se eu subtrair uma ação, o que isso vai causar, se eu multiplicar essa ação, qual que é a consequência, se eu subdividir essa operação em várias etapas, né, o que isso vai provocar. Então é igual a matemática, né? Subtração, adição, multiplicação, divisão. Uma operação é um conjunto de ações. Quando eu consigo internamente pensar uma operação, eu consigo ensaiar mentalmente as consequências dos meus atos. Então, uma pessoa inteligente, ela não sai agindo pelos cocos de uma forma impulsiva. Ela planeja mentalmente, ensaia mentalmente o que vai acontecer. Então, se eu fizer isso, aquilo e aquilo, eu posso ter, na primeira ação, uma consequência A, B e C. Se eu fizer diferente, eu posso ter uma consequência 1, 2 e 3. Qual que é a consequência que eu quero? A A e a 3? Então, quais ações que eu tenho que ter? E se eu não fizer essa ação, qual que seria a outra consequência? Esse ensaio mental, ele já mostra uma capacidade operatória. E aí já é um nível de inteligência lógica, porque eu raciocino em termos de causa e efeito e em termos dedutivos e indutivos de uma forma correta. Quando eu não consigo raciocinar logicamente, aí a minha inteligência baixa. O que impede a gente de raciocinar logicamente? Geralmente o abalo emocional. O abalo emocional faz com que a minha inteligência fique curta. Por quê? Porque eu tendo a eliminar ações nesse meu pensamento, porque elas são dolorosas, ou pensar que eu só tenho que fazer uma coisa. Eu volto para o nível de uma ação interna e não de pensar que essa ação pode estar conjugada com outras ações, operação, e gerar consequências que eu quero que aconteça. E aí eu ajo de forma impulsiva. Então, quando há uma carga afetiva que impede a pessoa de pensar, o ato impulsivo irrompe. Quando eu consigo brecar o ato impulsivo e pensar no que eu quero, de quem, quando, onde, por quê, e buscar a solução para aquele problema, eu já estou tendo uma ação, uma atitude, um comportamento inteligente. Então, o que mais afeta a nossa inteligência é a emoção. A emoção é orgânica. A emoção é um alarme do meu organismo de que alguma coisa ali me despertou, tanto positivamente ou negativamente. Quando eu falo em inteligência emocional, é como se a emoção pudesse ter inteligência. Não tem jeito. A inteligência é sempre racional. A inteligência ela não tem o adjetivo de emocional, porque a inteligência é a minha capacidade de controle do quanto que essa emoção afeta o meu comportamento. Ou seja, eu estou com medo, reconheço o medo, mas eu não vou agir contaminado pelo meu medo. Eu vou frear a resposta impulsiva de medo, geralmente de sair correndo ou de me proteger, e vou parar e pensar. À medida que eu elaboro o meu medo, a minha atuação poderá ser não contaminada pelo medo. E isso
depende da minha capacidade de consciência de mim mesmo e da minha inteligência. É a inteligência que possibilita o controle das minhas respostas. E na hora que eu controlo e freio, é a hora que eu consigo pensar alternativas de comportamento. E para cada comportamento que eu penso, eu antecipo possíveis consequências. Como que eu vou saber qual consequência é melhor? Aí vem uma outra variável importantíssima para um uso da inteligência bom ou ótimo. O primeiro é o nível de informações. Ou seja, se uma inteligência não tem conteúdo, não adianta ser inteligente. Ou seja, eu preciso de ter informações. Vamos supor que eu esteja administrando um avião. Eu posso ser inteligentíssimo, mas se eu não conhecer a mecânica, a eletrônica, a física, a dinâmica, tudo que envolve o avião, a minha capacidade de solucionar o problema vai ser muito pequena. Vamos supor que eu seja um médico. Se eu não conheço o funcionamento do corpo humano, a minha capacidade de dar uma solução para um problema para o organismo será muito pequena. Vamos supor que eu seja um engenheiro. A minha capacidade de dar uma solução para um problema de engenharia, de construção, será muito pequena. E na vida, a minha capacidade de dar solução para um problema do dia a dia vai depender do volume de informações que eu tenho. Então, é isso que eu estou chamando de repertório cultural. Ou seja, eu preciso ter informações corretas sobre como que eu funciono e sobre a vida para que a minha decisão seja pensada de uma maneira correta. Então, como eu disse no primeiro exemplo, se eu acho que você é o problema que me deixa triste e que você precisa ou tem que, eu gosto dessa expressão, você tem que agir assim para eu ficar bem, eu já estou raciocinando errado, porque eu estou desconsiderando a ideia de que você é totalmente livre para ser impulsivo, para ser sem educação, para não estar nem aí para mim, para ser violento, para ser agressivo, ou seja, você é livre. Então você não tem que nada. Eu é que tenho que administrar o jeito que você é para que eu consiga resolver o meu problema. Então, mais uma vez, o repertório não é só um repertório acadêmico da sua área de atuação. É um repertório cultural que vai te dar mais elementos para você tomar uma decisão correta. E um outro aspecto, que muitas vezes é confundido com falta de inteligência, é a memória. A pessoa está tão distraída que ela não capta as informações. Claro que se ela não tem as informações, na hora que ela for tomar a decisão, essa decisão dela será uma decisão falha. Então imagina, você está com dificuldade de chegar a um determinado local e você não sabe como chegar. Aí você pede uma informação na rua. Como é que eu faço para chegar na igreja tal? E aí a pessoa te fala assim, você vira à direita aqui, depois você vira à esquerda lá naquele outro lugar, você vai encontrar uma subida, aí você sobe até a metade, quando tiver um morrão assim, você vira à esquerda, a pessoa te dá os indicativos. Na quarta informação que ela deu, sua memória já misturou tudo, você já esqueceu. Ora, aí você começa a andar, se perde de novo e fala, não, eu sou muito burro, né? Eu perguntei ali, a pessoa me falou e eu não consegui chegar. Não, você não teve a capacidade de memória para reter o caminho que a pessoa te indicou. Então, a pessoa vai para a aula, a memória dela está completamente distraída, ela não consegue ter sequer atenção para ouvir, né? Não capta nada, vai faltar repertório para que ela tome a sua decisão. Então, é interessante assim, né? Resumindo assim o que eu falei para vocês. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Não basta ser inteligente. Eu já vi muitas pessoas inteligentes usando a sua inteligência para justificar o injustificável. Ou seja, usa a inteligência a partir de uma premissa falsa. Então,
a questão não é ser ou não ser inteligente, é saber se você está, 1, raciocinando correto, 2, parando para pensar antes de agir, o que significa sendo capaz de frear a emoção, de segurar a emoção, no sentido de não deixar que a ação seja impulsiva, de mentalmente exercitar o ensaio e erro, inclusive com reversibilidade mental, ou seja, você ser capaz mentalmente, se eu mudar isso, o que aconteceria? Se eu agir assim, deve acontecer tal coisa. Se eu agir assado, vai acontecer diferente. E essa capacidade de mentalmente você ensaiar o que vai acontecer, permite a você ter uma atitude pensada. Agora, se você não é capaz de controlar a emoção vem e o impulso aparece de uma forma imediata, e aí depois você vai arcar com as consequências da sua impulsividade. Então, a emoção, sim, afeta a inteligência, mas a inteligência não é da emoção. A emoção não é nem inteligente nem burra, a emoção a gente sente, né? A gente observa a realidade, percebe o mundo, a emoção é a cor que vem junto dessa percepção. É um alarme que chega junto com a sua percepção. Pode ser azul claro, pode ser vermelho, pode ser escuro. Pode ser uma música clássica, pode ser um alarme, uau, 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 e você leva um susto. Quer dizer, a emoção é essa coloratura com a qual a gente percebe a realidade. E ela pode distorcer a realidade, sim. Então a inteligência tem que considerar a emoção, considerar todo o seu sentimento, né, transformar essa emoção em sentimento para que a sua atuação seja uma atuação pensada, uma atuação que busque efetivamente solucionar o problema. Então, quanto maior o repertório, quanto maior a capacidade de controle da emoção, autoconhecimento, maior a capacidade de você pensar nas soluções. E maior a capacidade de você misturar os dados para chegar a soluções criativas. Então, a inteligência ela evolui de uma rigidez mental para uma flexibilidade em que você é capaz de mudar os dados de lugar e chegar a construções novas ou inovadoras ou criativas para solucionar os problemas. Então, é uma forma assim de pensar que eu ser capaz de conhecer as minhas emoções me ajuda a deixar o meu raciocínio livre. Mas eu não vou desconsiderar as minhas emoções no meu raciocínio. Eu tenho sim que considerá-las até para ver se eu aguento, né, o baque, a responsabilidade daquela decisão. Tudo bem, né? Não havendo perguntas, eu agradeço aí a participação de vocês, a Carol sempre muito participante, agradeço, né? E caso vocês queiram rever, eu vou deixar aqui no Instagram para que vocês possam trabalhar aí alguma dessas ideias. Não se preocupem se vocês são ou não são inteligentes. Isso não tem a menor importância. Importante é usar a inteligência que tem e usá-la corretamente. A inteligência pode ser brilhante e inútil, se a premissa da qual se parte um raciocínio for furada. Então, muito obrigado, né? Vejo vocês na próxima quinta-feira à noite e sempre presente aí na live. Rafaela, muito obrigado. Estou te esperando aqui para o G2 em agosto, né? Um abraço. Obrigado, Carol. Até mais.